Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, tá, pessoal? Graças a Deus a gente mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo, né, da nossa consciência, tá, pessoal? Graças a Deus Deus está permitindo que a gente esteja aqui e a gente para expandir a nossa consciência, a gente compreender as coisas, tá? Começar a tirar a ilusão, a Matrix, né? Porque a Matrix é a ilusão que a nossa consciência está criando. A gente não está vivendo de acordo com aquilo que Deus quer, a realidade, né? As coisas que a gente possa se sentir bem aqui, tá, pessoal? Então, tem muita gente, né, nessa ilusão, tá, pessoal? Como é que se diz, aqui nessa realidade, e é preciso ir despertando para que vá melhorando a frequência, tanto energética do corpo, da mente, da emoção e espiritual também. Porque as pessoas pensam, tá, pessoal? Se a gente não melhorar essas partes, a gente não vai conseguir ter um relacionamento com o Criador, tá? A religião enganaram a gente, tá, pessoal? Esse tempo todo aí, tá? Principalmente com a energia sexual também, tá? Muitas pessoas têm problema em relação a isso, tá? Achando que se ela, né, os religiosos passam achando que ele não ter uma satisfação sexual, tá? Aí que ela vai estar mais ligada a Deus. Não, é o contrário. Quanto mais você movimenta a energia do corpo, você mentalmente, né? A pessoa que você ama mentalmente, emocionalmente, então você libera aquela energia, mais você vai ter um relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus é comparado com um relacionamento de uma noiva. Por isso que Cristo veio casar com a noiva para ter um relacionamento íntimo, para ter intimidade. Então, você vê que é uma coisa tão importante, tá? E isso foi escondido, a religião deturparam isso, passaram para a mente das pessoas erradamente. E aí a maioria, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Que na maioria que estão nesse contexto, acha a energia sexual a coisa, como uma coisa demoníaca. E não é. E o que simplesmente o que a Bíblia proíbe é a imoralidade. É sair fazendo aí com qualquer pessoa. Você tem que ter um marido ou uma mulher. Então, se você tem um marido ou uma mulher, você pode ter sua satisfação sem problema nenhum. Mas isso foi endemonizado aí e tem muitas pessoas com esses problemas, tá, pessoal? Isso aparece nos consultórios, tá, pessoal? Porque até para conversar sobre isso é difícil. As pessoas têm tabu em relação sobre isso. Tá certo, pessoal? Então, porque eu vou começar a falar, porque eu estou falando de nosso tema, a gente está na. A gente ontem falou a segunda parte, né? Então a gente vai para a terceira parte desse tema, tá? Que é o que é o que é a influência energética. Então, isso é uma influência. Então, a religião, a matriz religiosa, tem influência energética na vida de uma pessoa que está pensando assim. Ele começa a colocar isso como uma coisa errada. Isso é uma influência energética, então, mas para o bem? Não, para o mal, tá? E muitos estão aí, tá? E precisa trabalhar essa consciência, tá? Para que a pessoa encontre a satisfação dela, tá, pessoal? A gente tá aqui para encontrar satisfação, para a gente ser feliz, para a gente se alegrar mesmo. Por isso que teve um vídeo que eu gravei sobre a energia sexual, né? Eu falei, você tem que gozar, pessoal.
Você tem que tanto gozar, né? Na carne, sentir o prazer, movimentar essa energia, como também você ter o gozo na alma, que é esse gozo de você estar no seu propósito de vida, você está fazendo aquilo que traz satisfação à sua alma. Então você precisa ter esses dois para você ser completo. Porque se você não ser completo, se você tem dificuldade em ter um relacionamento com o Criador, tá? Aí eu coloquei a pergunta, e por que é importante perceber essas trocas de energia? Então, é importante perceber essas trocas de energia, porque a gente está trocando energia, pessoal. Já pensou a mulher que tem o marido e tal, ela tá na troca lá da energia sexual e ela não tá tendo a troca da energia sexual? Ela não tá tendo prazer? Como é que pode isso, pessoal? Como é que isso pode se sustentar? Não pode, entende? Então, a gente está sendo, então, existe influência aí energética da Matrix em relação a essa prática aqui humana, né, que a gente tem, que é uma, tá demonizando, que é uma coisa errada, que é uma coisa, e não é, tá, pessoal? Por isso que é importante, tá? Todos os vídeos que eu estou falando aí, é importante a gente entender. Mas a gente está aqui nessa influência. Então, essa pessoa foi influenciada por alguma coisa. Energeticamente, ela foi influenciada pela matrix religiosa, pela sociedade, né? pela família. Ela foi influenciada por alguma coisa que está levando ela a ter esse tipo de comportamento. Tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, a influência energética é a troca de energia entre pessoas, ambiente e objeto. Então, a gente está tocando com essas três categorias, que é pessoas, a gente tem que tocar. Mesmo se você não toca energeticamente sexo, mas você toca energia, né? Falando, você entrando em comunicação com você está tocando energia. Com o ambiente, então, o ambiente para onde você vai, você pode receber uma influência de lá. O objeto, então, o objeto que você tem energia e você pode ser afetado o estado emocional e físico de um indivíduo. Essa troca explica por que alguém se sente cansado ou vibrante em determinados lugares ou com certas pessoas. Então, em determinados lugares, você pode estar se sentindo cansado ou vibrante, ou então elevado, né? Você está vibrando numa frequência acima. De acordo com o lugar que você está e de acordo com a pessoa que você está. Não tem para onde correr, pessoal. Ah, eu quero correr disso. Não existe isso, tá? Isso é uma ilusão da sua cabeça. As coisas que eu estou passando aqui, se as pessoas se atentarem, pessoal, ela começa a entrar numa boa frequência. Ela começa a viver bem, tá, pessoal? Que é isso que eu quero, que vocês vivam bem, felizes energeticamente, né? Espiritualmente, tudo isso para que vocês se sintam bem. Então, são instruções, né? A Bíblia, os livros espirituais estão trazendo para que a gente possa viver bem, tá? Não no engano que acontece a influência de muitas coisas erradas, tá? Aí a gente falou isso na primeira, segunda parte, agora a gente vai para a terceira parte, tá, pessoal? Aí ele vai falar aqui na terceira parte. Vamos lá, vamos começar o nosso estudo, né? Ele fala, por que essas influências de energia externa pode ser boa ou ruim? Então, a energia externa, então, que está fora, né? Não é energia que está dentro, é energia externa. Então, que a gente procura se relacionar com as pessoas, ou então ir para algum lugar,
ou então você tem um objeto, isso pode, tanto essas energias pode influenciar a gente para como é uma energia boa ou pode ser ruim. Vai depender, pessoal. O que é que você, qual lugar, qual pessoa você tá, vai depender. É por isso que a gente que está desperto, a gente tem que escolher isso. Não é porque a gente é melhor do que ninguém, não. As pessoas são livres, elas escolhem o que elas querem, tá? Mas a gente também escolhe o que a gente quer. Se você quer ir para esse lado, você vai. Mas eu vou por aqui. Entende? A gente precisa ter essa consciência, porque se a gente é espiritual, a gente está vibrando em uma frequência mais elevada. Então a gente precisa buscar, né, pessoal? Essa, como é que se diz? Essas frequências mais evoluídas para a gente. Porque se a gente vai buscar uma frequência ou de lugares, ou de pessoa, de objeto que está numa frequência baixa, a gente vai sentir uma negatividade. Não tem para onde correr, tá? Aí ele fala, pode ser boa ou ruim. Vai depender de quê? Da pessoa, do lugar ou do objeto que você está indo buscar. Por isso, quando você está com a energia alta e ao se reunir com alguém com baixa energia, essa vibração tende a se equilibrar. Então, por que acontece isso, pessoal? Por quê? Se você está em alta frequência, alta, você está emanando luz, uma frequência positiva, a maioria tende pessoas, né, que estão de baixa frequência, quando você se reunir, então leva aquilo, porque ela vai sugar você, então vai tirar um pouco dessa energia para deixar tudo em equilíbrio. É o funcionamento, isso é uma coisa, tá? É o funcionamento dessa realidade, do universo, é tudo chegar ao equilíbrio. Porque um está com uma vibração mais alta, outro está com uma vibração mais baixa. Então, tem uma coisa em desequilíbrio aí. Então, por isso que o mundo está desequilibrado. Então, precisa as pessoas elevarem para ir equilibrando essa frequência que existe no mundo, né? Sociedade. Mas isso a pessoa tem que tomar consciência. Então, por isso que passa pela consciência. É o que eu estou tentando aqui, trazer consciência a você. Porque o universo não quer nada em desequilíbrio, pessoal. É por isso que a pessoa tem que dar, a gente está dando a energia, mas você não está recebendo. Está alguma coisa errada, porque é dando que se recebe. O universo é assim que funciona, pessoal. Por isso que eu ensino a vocês aqui. Se eu estou dando aqui, pessoal, se eu estou dando energia, se eu estou contribuindo, pastor, você tem que retribuir isso. Isso é uma coisa do universo. Então, quando você tranca isso, quando você não retribui, está em desequilíbrio. O universo ele está fazendo de tudo para que tudo entre no equilíbrio. E nessa realidade aqui, você vê que tem muitas coisas ainda em desequilíbrio, pessoal. Você vê o dinheiro, tem gente que tem mais dinheiro, outro tem menos. Tal. Então, existe aí um dizer que ele precisa equilibrar essas coisas. Entende? Porque Deus não está satisfeito com esse desequilíbrio que está acontecendo no universo. Essa toda a criação dela. E tem um que está provocando esse desequilíbrio, que é o Satanás. Ele não quer nada no equilíbrio, então ele está tirando tudo do desequilíbrio. Entende, pessoal? Então ele disse, quando você está com a energia alta e se reúne com alguém com baixa energia, essa vibração tende a se equilibrar. Então vai sugar de você para aquela pessoa entrar no mesmo equilíbrio que você está. Por isso que as pessoas às vezes se sentem bem na presença de uma pessoa que está com a frequência alta. Por que vocês vêm aqui assistir meus vídeos?
É porque eu sou bonitinho? É porque o canal aqui é bonitinho também? É o que tem de atrativo aqui que vocês veem? Você se inscreve. O que é que vocês veem aqui? É por causa da frequência. Então, vai chegando equilíbrio. Então, você vai sugando. E eu venho aqui mesmo para doar essa energia. Estou doando essa energia. E eu espero, por isso que eu espero a resposta das pessoas irem, como é que se diz? Retribuindo, indo retribuindo essa energia que ela está recebendo. Ela está fazendo bem a ela, então ela vai retribuir automaticamente. É porque é assim que o universo funciona. É dando que se recebe. O apóstolo Paulo escreveu isso, né? Aí ele fala, o que acontece nessa hora, né? É que a pessoa com a energia baixa atrai um pouco da sua energia involuntariamente. Então, não é porque a pessoa quer sugar você. Então, é naquela que a gente falou na segunda parte, né? É a neutra, né? É a categoria neutra. Então, a maioria das pessoas estão na categoria neutra. Mas tem outra a categoria que a pessoa pode estar na assistencial. Então, eu estou numa categoria assistencial aqui. Eu estou assistenciando vocês. Eu estou doando essa energia para assistir vocês no problema, na dificuldade de vocês. Eu estou nessa categoria, mas tem gente que está na categoria neutra. Outros estão na categoria patológica. Então, é aqueles que vampirizam a pessoa. Sugar a energia da pessoa para ver a pessoa até fraca, com dificuldade, né? Sem energia. Então, ela vai vampirizando a pessoa. E isso pode ser em muitas coisas. Em dinheiro, emocionalmente, em tudo, tá, pessoal? Isso acontece muito, é o casal, como é que se diz? Eu falei lá na segunda parte, né? Que é onde a pessoa está num casal onde, como é que se diz? Só um está sugando a energia. Só um está sentindo prazer, o outro não. Não pode. É uma troca, tá? Então, se o outro está sentindo prazer, você não está sentindo. Então, não está vendo troca. Então, tá em desequilíbrio aí. Tá em desequilíbrio. E isso a espiritualidade não quer, porque o universo, ele trabalha, Deus trabalha para tudo estar em equilíbrio, tá? Então, ele fala, o que acontece é que nessa hora que você se reúne com a pessoa de baixa vibração, a pessoa com a energia baixa atrai um pouco da sua energia, involuntariamente. Como consequência, você pode acabar sentindo com um cansaço ou estresse depois desse encontro. Então, às vezes o que acontece muito é isso, porque é por isso que a gente não vai para lugares, pessoas de baixa vibração, mas às vezes é pessoas da nossa família que está nessa baixa vibração. E o que é que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que ir lá atender, né, a pessoa, né? Às vezes está doente, está com problema de ansiedade, depressão, a gente tem que atender e ela vai sugar automaticamente, vai sugar essa energia e vai se sentir melhor, entende? Você tem que ter essa consciência, então, por isso que eu coloquei a pergunta. Por que é importante perceber essa troca de energia? Então, você tem que ter essa consciência que você vai doar energia e depois vai recuperar. Você, às vezes, estava até pelo telefone conversando com a pessoa sugou a sua energia. Você, nossa, me senti cansado, a pessoa sugou a minha energia. Isso acontece, pessoal. É assim, porque aquela pessoa, ela não fala que está com problema para você, mas quando você percebe isso, é pessoas que estão com problema, mas ela não quer contar, ela não quer falar, porque ela quer demonstrar que está bem. Às vezes até pessoas que estão na igreja, para mostrar que está bem, mas não está bem, pessoal.
pelo sugar que suga a sua energia, você vê que a pessoa está com problema. Então, se você tem conhecimento sobre isso, o que é que você faz? Você doa a energia e depois vai conversar com a pessoa para ver se a pessoa toma consciência do que se está se passando, porque ela nem sabe, tá? Ela nem sabe. Então, às vezes, são até pessoas religiosas. Aí quer na sua frente ali demonstrar que eu sou de Jesus, eu sou forte, mas ela não tá, ela não tá conectada, tá? Ela não está numa vibração alta. E a gente precisa entender isso, tá, pessoal? Então, aí ele diz: também pode acontecer da seguinte forma: você se encontra com alguém cheio de energia, com a vibração alta, e acaba sendo influenciado por ela. Isso fará com que você se sinta mais ânimo, motivado, em inspiração depois de estar na presença dessa pessoa. Então, eu acho que é o que acontece aqui com vocês quando vocês me conheceram, né? Eu estou numa vibração mais alta, então o que é que acontece? Acontece que eu estou doando energia, então o que é que você sente? Você se sente cheio de energia. Quando vocês acabam de se conectar aqui comigo, ouvir a minha explanação aqui, vocês já estão cheios de energia. E aí o que é que acontece? Acaba sendo influenciado. Então, vocês estão sendo influenciados por mim. Você sabia disso, pessoal? Eu estou lhe influenciando. Por isso que todos os youtubers dizem ele é influenciador. O influenciador do YouTube. Então, eu sou influenciador. Agora, a pergunta é, eu estou lhe influenciando para o bem ou para o mal? Coloca aí. Coloca aí nos comentários aí. Essa é a única coisa, mas se você não ser influenciado aqui por mim, você vai ser influenciado por outro. Tem como escapar disso, irmão? Não tem, tá? Todos nós somos influenciados, estamos influenciando alguém. Não tem para onde correr. Alguém vai ter que influenciar você. Se você não quer ser influenciado por mim, alguém vai influenciar. Agora, veja se é para o bem, positivamente ou negativamente. Simplesmente você tem que só olhar isso, pessoal, tá? Então, coloca aí nos comentários aí. Estou influenciando você para o bem ou para o mal? A minha energia, a minha frequência. Então, ele diz que acaba sendo influenciado por ela. Ele fala, isso fará com que você sinta mais ânimo. Então, quer dizer que a pessoa está com mais energia, está com mais ânimo, motivada, inspiração depois de estar na presença dessa pessoa. Então, depois que vocês assistirem meu vídeo, vocês se sentem mais motivado, mais inspirado, ou vocês ficam mais deprimidos? Coloca aí nos comentários, pessoal. Eu preciso ver isso, porque para ver se eu estou influenciando vocês por mal. Estou influenciando você por mal ou por bem? Não tem para onde correr, tá? Se você não ser influenciado aqui por mim, você vai ser influenciado por outro. Agora veja que o outro está influenciando você. É para o mal ou para o bem? Não tem para onde correr, pessoal. Todos nós estamos influenciando alguém e estamos sendo influenciados por alguma coisa. Não tem, ninguém me influencia, não. Aonde? Você é o primeiro a ser influenciado. Entende? Ninguém me influencia, ninguém faz a minha cabeça, não. Né? Tem umas dessas que pensam assim, mas não existe isso, tá? Todos nós estamos sendo influenciados e estamos influenciando alguém. Agora, vocês estão influenciando alguém para o bem ou para o mal? Não tem para onde correr, tá, pessoal? Então, aí o que é que ele fala mais, pessoal? Então, uma pessoa que está na presença dessa pessoa vai se sentir mais com ânimo, motivação, inspiração, depois de estar na presença dessa pessoa. Então, depois de você assistir meu vídeo, você se conectar aqui comigo, o que é que você sente?
Coloca aí nos comentários. Isso é muito importante, tá? É melhor do que dinheiro, do que você me dar dinheiro, tá? Eu como psicanalista, né, e que estudei psicologia, essas coisas me interessam, tá? O que interessa pro terapeuta, pro psicólogo é isso, essas coisas, tá? Isso me interessa mais do que dinheiro, né? Dinheiro a gente usa, tá? Mas essas coisas aí que interessam aí, para ver o nível da sua consciência, tá? Se eu estou influenciando você para o bem ou para o mal, tá? Aí o que mais, pessoal, que ele fala? Vamos lá, né? Ele fala, por isso, normalmente, então, normalmente, né? As energias muito opostas, então aquela energia que não se bate, né? Acabam fazendo com que um dos lados sempre saia perdendo por causa do esforço, né? Por causa do esforço, né? Às vezes não é intencional de equilibrar a vibração durante a interação, mas é possível aumentar sua barreira energética para evitar que essas influências ruins aconteça ficando só com um lado bom dessa troca. Então, é possível a gente ter uma barreira, tá, pessoal? Por isso que a gente trabalha a nossa frequência para que a gente escolha, só tire aquilo, as coisas boas, tá? O que é ruim a gente dispensa. Então, a gente vai ser seletivo. Então, uma pessoa que é desperta espiritualmente, ela é seletiva. Ela é seletiva de energia. Ela, opa, deixa eu ver se essa energia aqui é boa e tal. Né? A gente é seletivo de energia, tá, pessoal? De comportamento. Então a gente vai ter uma seletividade, né, do nosso comportamento, do que a gente vai comer, porque também é energia. A gente vai ter seletividade do ambiente, então dos objetos que a gente compra, roupa, né? Objeto que a gente coloca para casa. Então, a gente, aquele que é desperto espiritual, ele vai ter essa seletividade. Não é porque é mentido, tá, pessoal? Não é porque a gente é mentido, tá? É porque a gente está em outra vibração. E a gente percebe a vibração que nos ajuda e a vibração que não nos ajuda. A energia que ajuda a gente e a energia que não ajuda. Então a gente vai fazer essa seleção. Entende, pessoal? Ah, você é fresco. Ah, você é cheio de não me toque. Tá, você já ouviu isso? As pessoas falar assim com você? Então, isso acontece. Então, ele fala: normalmente a energia muito oposta acaba fazendo isso. Então, acaba o quê? Só um lado que vai sair ganhando e o outro perdendo. Então, não há uma troca. Então, quando não há uma troca, está em desequilíbrio. Então, os vampiros, aqueles que estão sugando energia, os vampiros, ele faz muito isso. Ele só tá ligando para ele. Ah, o problema é dele, o problema é meu. O negócio é ele ter energia, ele é problema. Então, isso acontece, o comportamento do dinheiro, que é uma energia, né? Demonstra que as pessoas estão nessa vibração. Porque quando a pessoa, o problema é dele, o negócio aqui é para mim e tal, não sei o que. Quando você não divide, não distribui a energia do dinheiro, não atende as pessoas que estão ao seu redor, você só está retendo para você, é um comportamento assim de vampiro. Vampiro energético. Só quer sugar. Então, é energia oposta ao equilíbrio, à energia daqueles que estão na frequência alta. Aqueles que estão na frequência alta, ele vai para a energia de unidade, que ele vai entrar na categoria de assistência. Então, ele vai usar a energia, o conhecimento dele, o dinheiro dele, ele vai usar para assistir as outras pessoas, ajudar as outras pessoas. Esse é um pensamento
que verdadeiramente é cristão. É o que os evangélicos têm que aprender. Pelo comportamento, você vê que essa pessoa é vampiro, está sugando. Então, você vai ver, ela está com energia oposta. Então, um dos lados sempre sai perdendo. Por causa do esforço, às vezes não é intencional. Às vezes as pessoas estão no neutro. Ela não está intencional fazendo aquilo. Ela está fazendo aquilo pela a frequência que é colocada nessa realidade. Ah, todo mundo faz isso, irmão. Então ela faz isso e ela aí age dessa forma, sugando as energias dos outros. Mas de uma forma não intencional, mas está sugando. E tem muitas dessas pessoas, tá, pessoal? Então precisa tomar consciência, tá? Se conectar à fonte de energia, que é Deus, você receber energia e você distribuir essa energia para as outras pessoas. Por isso que Cristo fala isso, né? De graça recebeste, então de graça você tem que passar essa frequência para as pessoas. É isso, tá? Então de graça recebeste, então de graça você tem que passar isso para as pessoas. Porque aquele verdadeiramente que entra nessa frequência de assistência, ele verdadeiramente é um cristão, ele é um espiritual, porque ele entra na unidade. Ele está preocupado com a unidade, com o equilíbrio do todo, não só vendo a sua parte. Ah, só vou fazer só para mim, o problema é deles, eles que se virem. Então, uma pessoa quando está assim, está em desequilíbrio. O universo. Então, você vê que a sociedade está criando vários desses desequilibrados. Várias dessas pessoas. Por isso que o mundo está em desequilíbrio, tá? E é por isso que às vezes a gente que é espiritual, a gente sente esse desequilíbrio, tá? E a gente quer ir embora daqui. Nossa, aqui é muito ruim. Nossa, aqui eu quero ir embora, irmão Samuel. Eu sei, você vai embora, tá, pessoal? Mas primeiro faça a sua parte, tá? Então, ele disse que não é intencional, é que busca equilibrar a vibração durante a interação. Então, é a pessoa buscando equilibrar a interação. Mas é possível aumentar a sua barreira. Então, você que é espiritual, você pode aumentar a sua barreira energética para evitar que essas influências, né, ruins, essa pessoa que vem sugar, aconteça com você, né? Ficando só com um lado bom dessa troca. Então você vai ficar com um lado bom da troca, da interação que você está tendo com a pessoa, ou com o ambiente, ou com o objeto, tá? São essas três categorias aqui nessa realidade de meu Deus, que a gente conhece como terra, mas alguns espirituais conhecem como uma realidade quântica, né? São essas três categorias de que vem energia. Então, a energia vem do ambiente, das pessoas e dos objetos que nos cercam. Tá? Por isso que aqui, ó, é aconselhável você que tem celular, tá, pessoal? Não ficar muito tempo aqui, que esse celular aqui tem radiação. Você, quando vai dormir também, coloca o celular bastante longe de você. Coloque longe de você para que a radiação não sugue a sua energia. Pessoas que dormem ali com o celular próximo, vendo tal, não é bom fazer isso, tá, pessoal? Porque essas coisas estão sugando a energia, a gente está sugando a energia do celular. Que às vezes isso aqui, ó, a bateria, as coisas, tem composição química. A radiação entra no nosso campo. Então, é um alerta aí para vocês, tá, pessoal? Você vê que eu fico aqui usando no momento que eu estou gravando aqui para vocês. Porque é um dos instrumentos aqui que a gente se comunica com vocês aqui. O celular. Computador também, tá? Computador, outros aparelhos eletrônicos, desliga tudo, deixa bem longe. Você vai dormir para você ter, não sugar a sua energia, para você ter
uma recuperação no sono, tá? Ter até um sono melhor, até sair do corpo aí, tá? Espiritualmente, tá, pessoal? Tá certo? Aí o que mais que ele fala, pessoal? Vamos lá? Ele fala, por isso temos que cuidar do nosso campo energético. Então, você tem que cuidar desse campo aqui que circunda a gente, o campo energético. Então, deixar o celular longe, né? A gente ir para um ambiente mais saudável, ter um relacionamento com pessoas com vibrações mais elevadas, tá? Quando a gente for ter relacionamento, interação com pessoas que estão em baixa vibração, você vai com um pensamento de assistência, de doar a sua energia, tá? Para você não ficar na resistência, que vai sugar sua energia de qualquer maneira. Não tem o que fazer. Você já tem que ir lá sabendo que você vai doar, mesmo que depois você, poxa, eu estou meio cansado. Mas depois você recupera, né? Você tem conexão com a fonte, com Deus. E essas pessoas, essas consciências não têm, né? Isso acontece muito com os evangélicos, tá? Eles não têm a conexão com o Criador. Alguns que eu já conversei sugaram a minha energia. Mas eu entendo, tá, pessoal? Eles pensam, porque eles estão indo para um templo físico, religioso, eles pensam que eles estão tendo conexão com Deus, tá? Mas ele não está conectado à fonte verdadeira, porque ele não sabe como é que se conecta. A religião, a matriz, ensinaram ele errado. Então a gente tem que saber lidar com essas pessoas, tá? E tem resistência de ensinamento, né? Porque tem ensinamento diferente. Por isso que muitas que olha que, nossa, você fala diferente dos pregadores que tem. Claro, porque eles ensinaram totalmente errado a vocês. Eles querem tirar dinheiro de vocês. Então, eles são os vampiros de vocês. Começa a sugar vocês aí, tirar o seu dinheiro aí. E você não recebe nada. Eu tenho pessoas aqui, tá? Que ela é sugada pelo pastor, ela dá lá ao pastor tudo, mas ela vem se alimentar aqui dos meus vídeos. Eu tenho pessoas aqui no meu canal assim, pessoal. Mas tem que entender essa consciência, essa pessoa. Ela faz isso. Ela pensa que isso é correto. Então, ela tá dando lá o pastor que tá sugando ela não recebe nada, né? Porque ela não recebe nada, então ela vem procurar. Então ela vem procurar, por isso que ela encontraram o meu vídeo. Então ela encontraram e começa a se alimentar daqui das coisas que eu estou falando e vai lá e dá ao pastor lá, dinheiro, né? É o que mais, pastor? Você quer o quê? Ah, eu lhe dou tudo. Aí dá lá uma cesta de Natal, né? Agrada lá. Eu tenho pessoas aqui no meu canal assim, pessoal. Veja se isso é um equilíbrio energético. Então, por isso temos que ter cuidado com o nosso campo energético e é muito importante ter mais produtividade e felicidade durante toda a sua vida. Então, para a gente ter uma produtividade, energia, né? E felicidade, porque a felicidade, pessoal, é uma frequência que você entra, então é energia. Então, para você ter produtividade e felicidade durante toda a sua vida. Então, se você cuida do seu campo energético, então você pode ter mais energia, então você vai ter mais felicidade. Pouca energia, pouca felicidade. Entende, pessoal? É isso que acontece. Então, é melhor a gente equilibrar, ter a nossa energia, tá? E a gente também ter energia até para doar para as outras pessoas, tá? Ajudar as outras pessoas no que ela precisa. Então, aqui, ó, quantas aqui eu estou ajudando? Entende, pessoal? Se eu não recebo isso da fonte, eu não teria como ajudar vocês. Então, eu só estou podendo fazer isso porque eu estou recebendo da fonte. Porque de alguém aqui eu não recebo nada. Tá todo mundo na frequência do egoísmo, na frequência do
é tudo para mim, ó, eu quero é para mim, nada para ele. Então, e por enquanto, até essas consciências tomarem consciência, tá? Eu tô aqui, tem pessoas aqui assim, nesse nível, e eu tô administrando até essa pessoa tomar consciência, pessoal. Entender o que é espiritual, entender o que é a troca, o que é o dar e o receber. Porque por isso que às vezes os pastores, eles nem esperam você dar. Ele já vai lá e cobra. Não, aqui é tanto. Você tem que, para você tomar o curso é tanto. Para você fazer isso, você tem que pagar tanto. Então não espera pela sua contribuição do seu coração. Não espera. Você tem que pagar logo. É? Coloca medo. Então os pastores colocam medo. Se você não der, o inimigo vai pegar você para fazer você tirar a energia de você, a energia do bolso, que é o dinheiro, né? Que o dinheiro é energia. Então, eles nem esperam você tomar essa decisão. Eles cobram logo, tiram logo. É por isso que faz isso, porque eles não querem esperar. Não, as pessoas aí, ela às vezes não quer pagar a pessoa, não quer dar nada. Não, ela quer ficar aqui, ela não quer. Não, não, não. Então, vocês estão nessa frequência, vocês estão acostumados a isso. Por isso, se eu fizesse aqui negócio para fazer campanha, para fazer curso, para fazer coisa aqui, vocês entrariam e daria o seu dinheiro. Vocês estão viciados nisso. Então, eu estou quebrando essa situação aí, tá? Estou quebrando essa frequência aí, para vocês entenderem a frequência do dar e receber. Você tem que ter consciência disso. Tem muita gente que está dando, pastor, mas não tem consciência disso, tá? Então, é isso que a gente tem que entender. Então, quanto mais energia, mais produtividade, mais felicidade. Então, quando a gente está cuidando do nosso campo energético. Aí ele fala: é normal sentir tristeza, cansaço, estresse com várias situações, mas pensar positivo e entender que tudo são processos e etapa do crescimento da consciência. Então, nessa vida que a gente está aqui, a gente é normal a gente sentir tristeza, cansaço, alguém sugou a nossa energia, alguma notícia, alguma situação, mas o que é que a gente que é espiritual tem que fazer? Tem que pensar positivo, entender que tudo são processos. Então, se você está passando em um processo desse, é um processo, você vai passar por isso. Pense positivo. Entenda que tudo é um processo e etapas do crescimento da consciência. Então, você passou por alguma dificuldade aí, tá, pessoal? Você caiu numa tristeza, às vezes no estresse, ou então entrou em uma depressão. Isso faz parte do processo, tá, pessoal? Até você entender, mas pense positivo, que isso faz parte do processo da nossa consciência aqui, nessa realidade. Então, faz parte da etapa do crescimento da consciência. A gente aprender também com frequências baixas também. As frequências baixas também nos ensinam. Mas, às vezes, o ensino dessas frequências, a gente não sente bem. A gente sente dor, a gente tem, né, tristeza, a gente sente cansaço. Então, não é muito bom a gente aprender, mas faz parte do aprendizado também. É difícil, né, pessoal? É difícil a gente encarar isso, mas faz parte do nosso processo que a gente está passando aqui, tá, pessoal? Porque você pensa que só vai estar na frequência da alegria, no mundo encantado, né? Não, não é assim, tá, pessoal? A gente está aqui experimentando todas essas frequências. Aí ele fala, mas como pessoa é uma ótima maneira de lidar com essa circunstância, com uma vibração mais otimista e inspiradora. Então, se você como pessoa tem uma vibração mais elevada, você está mais otimista,
você é uma pessoa inspiradora, né? A situação ruim vem, você consegue passar por cima dessa circunstância que você está passando. Entende? Você consegue lidar com isso melhor do que uma pessoa que está sem energia, está numa baixa vibração, gente tão sugando a energia dela, então ela vai caindo mais no fundo do poço, sabe? Ela já está no fundo, então ela disse de ela subir, ela cava, então tem gente que ela vai cavar mais o fundo do poço, então para sair vai dar um trabalho muito grande para sair desse fundo do poço. Então, por isso, tá? Se o fundo do poço não está muito fundo, você consegue dar uma escalada e sair. Sair para outra frequência. E se tiver lá muito fundo? Então, tem gente de cavar, de sair do fundo, ele cava para baixo, mas aí. Então, se você tem uma ótima vibração, começa a se conectar com o Criador, com Deus. Você busca frequência mais evoluída. Então, isso vai ajudar você a sair desse fundo do poço aí, dessas circunstâncias difíceis que você está passando na vida. Então, isso vai ter que ter uma mudança de comportamento, tá? Você vai escolher o ambiente, as pessoas, as coisas que você vai assistir, o que você vai ver, se vai ser inspiradora para você. Então, para que você tenha energia de sobra para passar isso para as outras pessoas. Já pensou se eu não me cuido aqui, pessoal, dessas coisas? Será que eu ia ter energia? Eu estaria aqui. A espiritualidade. Eu estaria fraco. Estaria doente. Entende, pessoal? Então, por que eu estou com esse vigor, a energia? Porque eu estou buscando as frequências mais evoluídas. Estou me cuidando. Eu não me junto com qualquer pessoa. Eu não vou para qualquer ambiente. Entende? Eu estou selecionando. Não é porque eu sou mentido, pessoal. Tá? Porque eu não sou mentido. Eu não tenho dinheiro, eu não sou igual aqueles ricos metidos, né? Não, mas a gente que é espiritual, a gente tem uma seletividade de frequências de energia aonde a gente vai, com quem a gente vai, com quem a gente está. Então a gente só está sendo seletivo disso. Não é porque eu sou metido, né? Porque tem pessoas que podem pensar isso, tá? Ah, ele é mentido, é que não sei o quê. Tá, pessoal? Mas não é isso, tá? Eu tento passar aqui a humildade e uma simplicidade, tá? Você vê aqui pelo meu canal. Quem me conhece pessoalmente e tá aqui assiduamente, ele já me conhece, tá? Entende? Então, aí o que mais? O que ele fala mais? Ele fala, por isso, independente da idade, então, você vê que não é uma coisa, tá? Para você trabalhar o campo energético, a sua maneira. Então, ele está falando, não depende de idade. Por isso, independente da idade, grau de instrução ou classe social, então não tem nada a ver com isso, tá? A espiritualidade não tem nada a ver com a idade, com o grau de instrução, com a classe social que você tem, tá? Somos seres influenciáveis. Então, seja você um analfabeto ou não analfabeto, você é um ser espiritual que está aqui para influenciar. Você está influenciando alguém e você está sendo influenciado por alguma coisa. Me diga aí, pessoal. Coloca aí nos comentários. O que é que está lhe influenciando? Né? Os meus vídeos estão lhe influenciando? Então, coloca aí nos comentários, entende? Você está sendo, você está influenciando alguém ou para o bem ou para o mal. Olha o que você está, qual é a frequência que você está lançando no ambiente. Então, é por isso que eu coloquei a pergunta lá no começo. Por isso é importante, né? Porque é importante perceber essas trocas de energia. Por isso, para a gente saber lidar com essas
para saber qual a energia que a gente está lançando no ambiente, com que pessoas a gente está lidando. Será que as pessoas, algumas pessoas que eu estou tendo relacionamento, estão influenciando para o bem ou para o mal? Então você tem que ter essa percepção, tá? Para você fazer escolha. Porque você tem um livre-arbítrio, você vai ter que fazer escolha, tá? Ah, mas eu gosto dessa frequência, eu gosto dessa energia. Então, é a escolha sua. Agora, a escolha que você fazer, você vai ter consequência na sua vida. Não tem o que fazer, pessoal. Foi o que eu falei ontem, foi do vídeo lá. Eu digo, se você escolhe ir para um motel, você sabe lá que é um ambiente cheio de energia, onde passou vários casais ali, fazendo várias coisas. Então você vai lá, ali você sabe que tem uma energia, um espíritos ali, que vai sugar sua energia. Você assume a consequência. Ah, eu sei disso, mas eu vou lá. Então vai receber a recompensa. Entende, pessoal? Então, ele fala, não depende de grau de instrução, classe social, né, idade, somos ser influenciados. Por isso é de extrema importância estarmos sempre atentos aos locais, ambiente, às pessoas e tudo aquilo que nos rodeia, para que não nos desconecte daquilo que nos faz feliz. Então, é isso. Então, por isso que eu coloquei a pergunta, porque é importante a gente perceber essa troca de energia, né? Por quê? Porque a gente vai saber, né? A gente vai dar importância, né? A gente vai ficar atento aos locais onde a gente está, o ambiente, né? O objeto também, né? E as pessoas que estão nos cercando. Será que ela está contribuindo para que eu seja feliz? Ou está contribuindo para que sugue a minha energia para que eu me torne infeliz? Eu não tenha felicidade. Você tem que avaliar isso, tá, pessoal? Não é eu. Você sabe das suas vidas, tá? Então você tem que avaliar isso e tomar sua decisão. Não tem o que fazer. Eu não posso tomar decisão por você. Aqui não é religião, tá? Que vai obrigar você. Não, você não... aqui não é isso, não. Aqui é você tomar consciência. Eu estou passando conhecimento para você tomar consciência mesmo. Você vai ter que usar seu livre-arbítrio, que é a escolha do bem ou do mal. Simples assim. É tão simples como escolher, tá? Então, eu não sou... Ninguém me influencia, não, irmão. Não existe isso, tá? Você já é o primeiro... Quando você fala isso, você já é o primeiro a ser influenciado. É o primeiro a ser influenciado, é você, tá? Quando você fala isso. Porque você não está percebendo que você está sendo influenciado. Você está pensando que ninguém está lhe influenciando. Então, você está sendo influenciado sem você perceber. Está trocando energia sem saber. Então, primeiro, esse é influenciado, né? Inocente. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Pá, sabe de nada, inocente. Você lembra o cara que cantava aí do El Chan? Sabe de nada, inocente. Então, é a pior coisa. É porque você não quer ver para tomar decisão. Então, está sendo influenciado pela Matrix, pelas coisas aí, e está dizendo assim, ninguém me influencia, não. tá querendo ficar cego, não está querendo ver. Porque se você vê a influência da Matrix, vê a coisa, e aí você toma a decisão correta, aí sim, tá? Eu estava sendo enganado, eu estava sendo influenciado. Como eu falo sempre aqui, eu estava sendo influenciado pela Matrix religiosa. Eu estava sendo enganado até eu despertar. Agora eu escolho. Eu escolhi abrir meu canal e levar espiritualidade para vocês. Foi uma escolha minha. Vocês vão ter que tomar decisão, pessoal.
Não pode fugir da decisão. É o seu livre-arbítrio. Agora você tem que perceber de que energia você quer estar. Quais as pessoas que você quer do seu lado. Qual é o ambiente que você quer estar. Você vai escolher. Entende? Você tem que se desvencilhar disso, tá? Aí, o que mais que ele fala, pessoal? Aí ele fala, cadê? Onde foi que a gente parou? Meu Deus, me perdi todo aqui, me embaralhei todo aqui, pessoal. Aonde foi? Então, aquilo que nos rodeia para que não nos desconecte, para que a gente não se desconecte de Deus, né? Daquilo que nos faz feliz. Então, o que nos faz feliz é a gente estar conectado à fonte, a Deus, a Cristo, a frequência de Cristo. Isso que nos faz a nossa consciência feliz. É uma energia mais elevada que nos eleva também. Então, a gente tem que reparar o ambiente, o local, as pessoas, para que não afaste a gente disso. Tá? Aí ele fala, assim, sempre esteja conectado com o que nos faz feliz e nos traz a paz. Então, o que é que nos faz feliz e traz a paz para você, pessoal? Então, esteja sempre conectado com o Criador, a fonte, com a frequência de Cristo e com a sua espiritualidade. Isso faz feliz. Então, isso você não pode abrir mão. Então, a gente que é espiritual, a gente está selecionando ambiente, pessoas, frequência, não é porque a gente é metido, não, pessoal. É porque a gente quer preservar essa conexão que a gente tem com o nosso Criador, né? A gente quer preservar essa conexão com a fonte. Porque se a gente vai para a frequência mais baixa, a gente começa a sair da conexão com o Criador. Não foi eu que inventei isso, pessoal. Isso aí está aí. É o sistema quântico que acontece. Não foi eu que inventei isso. Eu só estou explicando como é que as coisas estão acontecendo. E tem pessoas que não querem ver. Essas pessoas dizem que eu não sou influenciado por ninguém. Essa pessoa não quer ver que a Matrix está influenciando ela. O comportamento dela, a maneira de ela pensar, a maneira de ela andar, a maneira de ela entender as coisas. Pessoas que estão assim, estão cegas e não quer ver. E também não quer ver. Ninguém me influencia, irmão Samuel. Eu sou influenciável. Não existe isso, pessoal. Você está sendo influenciado. Você querendo ou não, você está sendo influenciado para o bem ou para o mal. É só você saber qual é a energia que você está indo para a frequência do mal ou para a frequência do bem. Você só tem que perceber isso. É o que eu estou tentando despertar a sua consciência para você perceber isso. Para você fazer a sua escolha. Você, poxa, isso aqui não é legal não. Isso aqui é coisa, uma frequência muito negativa. Então, eu vou escolher essas coisas aqui. Então, você vai tomando a decisão no seu dia a dia. Eu não posso, pessoal, escolher por você. Você tem livre-arbítrio. Eu só estou passando o conhecimento para que você perceba. Nossa, é verdade isso aí. Você percebe e tome sua decisão. A decisão que você tomar é a sua decisão, pessoal. Não posso me intrometer. Se você decidir para a frequência mais baixa, é uma decisão sua. Tá? Eu tenho que respeitar isso. É a maneira que você... Agora, eu espero que você tome a decisão para a frequência mais evoluída, para o bem, para as coisas mais elevadas espiritualmente. Entende, pessoal? É isso que eu espero, tá? Tomar um gole de chá aqui. E vamos continuar. Então, ele disse... assim sempre estejamos conectados com o que nos faz feliz e nos traz a paz, com aquilo que nos estimula a estarmos progredindo e evoluindo em todo sentido, bem como evitarmos tudo que nos causa
dano e tristeza. Então, tudo que vai levar a gente a progredir, a nossa consciência, nos fazer feliz, a gente tem que entrar nessa frequência. E tudo aquilo que está causando dano à nossa consciência, está deixando a gente numa consciência baixa, está levando a gente a ficar triste, a gente tem que evitar essas frequências, tá, pessoal? Não é fácil, tá? Mas é isso que a gente tem que fazer, tá? Pronto, 60 minutos só de música. Aqui explicando sobre a influência energética, tá, pessoal? Mas vamos marcar aqui. A gente está na terceira, né? Agora a gente vai para a quarta parte. Então, deixa eu marcar aqui. Quarta parte. Eu parei aqui causando dano e tristeza, né? Eu parei aqui, pessoal. Vou marcar aqui e a gente vai continuar amanhã, né, pessoal? Amanhã, se Deus e essa espiritualidade permitir, me der saúde, vida, para eu estar aqui gravando esse vídeo para você, doando mais uma energia, uma frequência, um conhecimento para vocês, doando para que vocês se sintam melhores, tá? Já tem aqui pessoas, tá, que estão... Tinha só 2 pessoas, agora tem mais, tá? Que eu estou ajudando, então isso traz uma responsabilidade. Então, olha quantas pessoas eu estou ajudando emocionalmente, né? Mentalmente, espiritualmente, tá? Até fisicamente, tá? Pessoas que tinham dores no corpo, depois começou a assistir meus vídeos, passaram as dores no corpo, então, até fisicamente, tá? Tô doando essa energia, tá? E o universo, ele sabe o que faz, tá? Tudo vai chegar ao equilíbrio e tudo vai ter uma consequência boa para nossas vidas. Então, é dando que se recebe. Então, estou dando isso, tá, pessoal? Então, marquei aqui, quarta parte. A gente parou aqui causando dano e tristeza. Aí, amanhã, se Deus quiser, a gente continua daqui da onde a gente parou, tá, pessoal? Vamos estudando, tem muita coisa ainda aqui para a gente observar. Então vamos assistir na novela, tá? Cada capítulo, para a gente ir pegando o conhecimento, tá, pessoal? Para fazer a gente crescer espiritualmente. Tá bom? Quero agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Agradecer vocês novos aí, tá? Obrigado vocês. Coloca aí seus comentários, tá? Seja participante. Isso é importante. Eu estou observando aí todos os comentários, respondendo, tá? Então, agradecer a você, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!